Como se destacar em relação aos seus anúncios e, por consequência, com isso, acabar convertendo muito. Além de algumas observações aí para te tomar cuidado, para te não levar uns deslizes em relação a justamente as tuas conversões. É isso que eu vou tratar nesse vídeo. E fazia um tempo que eu não aparecia por aqui assim, só batendo um papo no formato que a galera gosta de chamar, o tal talking head, abrir a câmera e sair falando, batendo um papo de boa. Gosto muito disso. Até então eu estava trazendo muito conteúdo técnico, não que esse aqui não vá ser um pouco técnico, mas estava muito só análise de cada de anúncio, e cada detalhezinho. Enfim, esse aqui vai ser um pouquinho mais fluido nesse viés de expansão de consciência. Eu gosto muito disso, seja na minha prestação de serviço, quando as pessoas me procuram, assim como consultoria, que o pessoal fala muito: "Arthur, caramba, tu abriu meus olhos, tu, caramba, fez minha cabeça explodir". Eu gosto muito de ter esses feedbacks, sabe? E batendo esse papo assim contigo, eu consigo justamente trazer um pouco disso para ti. E pensando no viés de destaque de anúncio, é uma coisa que todo mundo busca, ou ao menos se deveria buscar, porque no marketing um dos principais pilares é justamente o destaque. É eu me afastar da massa. E eu consigo isso em três pilares: comunicação, oferta e produto. Nesses três que eu consigo diferenciação, sabe? E a comunicação, ela abraça o viés do anúncio, né? Assim como muitas outras coisas. E como que eu faço para me destacar em relação à comunicação? E aqui vem algumas observações em relação a isso, assim como alguns pontos para te tomar cuidado, justamente. O ponto é, quando eu penso em destaque, eu te pergunto, o que que vem na tua cabeça para alguma coisa se destacar diante das outras? Justamente uma diferenciação. Com diferenciação, eu remeto a ideia à quebra de padrão, entendeu? Tu imagina que tem 100 pessoas numa sala, todo mundo vestido de preto, entra uma pessoa com a camiseta branca. Ela vai se destacar. Tem uma pilha de carros passando na avenida. Todo carro vermelho, daqui a pouco passa um carro preto. Aquele carro vai se destacar, entendeu? Tá todo mundo quieto, em silêncio, dentro de uma sala. Daqui a pouco alguém dá um berro. Aquela pessoa vai se destacar, entende? Tá todo mundo naturalzão, o rosto, vamos dizer assim. Daqui a pouco entra uma pessoa super produzida, super maquiada. Aquela pessoa vai chamar mais atenção, entende? E aí tem algumas observações. O primeiro ponto, quando eu tô falando de quebra de padrão, eu posso quebrar o padrão em diversos vieses. Não só necessariamente eu preciso estar pensando no roteiro em si. Eu posso pensar, como eu disse, no visual. Se eu estiver falando aqui contigo e daqui a pouco eu, sei lá, abro a porta aqui, entra um ET aqui, correndo, pulando, berrando, sabe? Quebrou o padrão visual, claro. Tem outros padrões sendo quebrados, mas principalmente o visual, sabe? Eu tô falando contigo, esse contexto, vamos dizer assim, na monotonia, aqui que tu já se acostumou com a minha imagem aqui de boa, paradinho falando, daqui a pouco, blum, voa uma panela, voa um negócio, entendeu? Quebrou o padrão. Assim como também se vier só um estouro, um barulho muito forte, eu soltar um rojão aqui do lado do microfone, entendeu? Quebra de padrão sonoro. Então a gente tem vários vieses, várias possibilidades de quebra de padrão, não só dentro do roteiro ou também só no visual, entende? E quando para pra pensar nisso, cara, eu tenho que quebrar o padrão, tem que quebrar o padrão. Isso aqui, ele abre muito leque, porque é justamente tu parar pra pensar o que que o mercado está fazendo. E eu tenho que me comportar diferente, entende? Só que aí entra o adendo que eu tava já prestes a emendar, que é o seguinte, tem que tomar muito cuidado porque não adianta só tu quebrar o padrão, entende? Principalmente anúncio. Porque o anúncio, tu tem dois pontos primordiais quando tu tá se tratando de anúncios. O primeiro é justamente, vamos dizer, chamar a atenção, que a galera adora ficar falando, ah, tem que chamar a atenção, tem que chamar a atenção, tá? Tu tem que chamar a atenção. E o segundo ponto, junto com chamar a atenção, ao mesmo tempo, tu tem que chamar a atenção das pessoas certas. Não adianta eu fazer um alvoroço que for e o planeta inteiro parar para me olhar, para me escutar, mas daquela multidão inteira que parou, ninguém presta para mim, entendeu? Grosseiramente falando, de modo bem simples, cara, eu vendo laranja e eu parei uma multidão que quer comprar maçã. Não vai dar match. Não vai fechar a conta, entende? Então tem que se preocupar muito com o que vem depois da quebra de padrão. E é aí que vem o deslize, que a galera no mercado, cada vez mais, loucamente, as pessoas correm atrás de quebrar o padrão de alguma maneira, nos 3 primeiros segundos de um vídeo, seja no estático, seja onde for, mas no primeiro contato, no impacto inicial. Quero quebrar o padrão, quero quebrar o padrão. As pessoas quebram o padrão. Tá, mas e aí? E depois?
entendeu? Tu tem que agregar alguma coisa a mais pra pessoa sentir interesse e que aquela pessoa sendo a pessoa certa que tu tá realmente buscando. E lembrando que tu nunca vai ter um aproveitamento de 100%, sempre terão cliques que são fora do teu ICP, que a gente chama, né, que é o índice de cliente ideal, enfim, a pessoa que tu tá buscando, sempre terão, sabe? Nunca tem um aproveitamento de 100%, mas tu tem que maximizar isso. A questão de trazer as pessoas que tu tá buscando, entende? E justamente agregar alguma coisa depois que tu chama atenção. Porque chamar atenção por chamar atenção, cara, do que adianta? É a mesma coisa que alguém. Tu tá num contexto em que tu tá conversando com alguém, ou tu tá parado no meio da rua. Tá parado de boa, sentado na calçada. Aí tá passando um senhorzinho ali, que nem aqui, na calçada aqui na frente. Tá passando um senhorzinho de boa, vamos dizer, roupinha padrão, comum. Aí daqui a pouco passa uma senhora caminhando, roupinha padrão, comum, de boa. Daqui a pouco passa uma criança com um pai, de boa, padrão, comum, de bicicleta. E aí daqui a pouco vem um cara de terno e gravata, todo empiriquitado. Cara, que massa. O cara chamou tua atenção. O cara quebrou o padrão. Deu um grito no meio da galera, vamos dizer assim. Os olhares se voltam pra ele. Beleza, é um cara diferente. Só que esse cara, ele chega pertinho de ti, abre a boca e só fala besteira. Não te agrega em nada. Mas valia a pena ele ter ficado de boca fechada. Tá entendendo? Não é só simplesmente tu colocar aqui, ó, levantar a gola e tu botar uma roupinha bonita, tu pendurar, que né, a galera gosta de fazer, de pendurar um microfone na ponta de uma colher, na ponta de uma garrafa, na ponta de uma lajota, na ponta, sabe? E abrir um vídeo falando tal coisa. Cara, se tu não tiver o que passar, se tu não tiver o que agregar a pessoa, não vai valer de nada. Só vai quebrar o padrão e beleza. Mais um ali que passou no feed, que passou, seja lá onde for, que a pessoa esteja assistindo teu anúncio. Entendeu? Então tem que considerar esses dois vieses. Tu tem que parar as pessoas e tu tem que parar as pessoas certas. Entendeu? E a quebra de padrão, ela justamente, ela é o bolsão. Eu poderia falar de algumas outras coisas, mas eu quero centralizar na quebra de padrão para que tu tenha essa visão de, cara, o mercado ele tá fazendo X, eu tenho que fazer Y. E para isso, é claro, é preciso de coragem. Muita gente fica buscando técnicas de copy, o design XYZ, formato XYZ, mas cara, um ponto fortíssimo da comunicação é coragem. Coragem para tu se posicionar, para te se posicionar diferente da maioria. Fazer o que ninguém está fazendo, sabe? Fazer diferente da massa. Porque é muito confortável a gente fazer a mesma coisa que todo mundo já tá fazendo e aí se dá errado, tu só fala, tô de boa. Por causa que eu só copiei fulano, eu só peguei o formatinho que o ciclano me falou. Eu só tô seguindo a trend do momento, eu só tô seguindo tal coisa, tal coisa. Mas outra história é quando tu mata no peito e fala, cara, eu vou ser eu vou passar a mensagem do jeito que eu acredito, eu vou me comportar de uma maneira que eu acho interessante, eu vou tentar quebrar o padrão aqui de uma maneira que eu acho que as pessoas vão parar pra prestar atenção em mim. E aí, se dá certo, beleza, ponto pra ti, mas se dá errado, tu tem que matar no peito e, pô, a responsabilidade é minha. Eu que ousei tentar fazer diferente. Só que quem não ousa, não sai da média. Entendeu? E aí muita gente fica, cara, eu quero conversões XYZ, eu quero, nossa, explodir meu ROAS, eu quero, enfim, converter feito água. Só que, cara, se tu não ousar fazer diferente, no máximo tu vai ficar na média. Isso pra tudo na nossa vida, nos anúncios não seria diferente, tá entendendo? E tem que se tomar justamente muito cuidado nesse viés entre quebrar o padrão e chamar a atenção da pessoa certa. Entende? Porque muitas das vezes as pessoas, isso é normal pra caramba. As pessoas elas quebram o padrão, elas vêm com um discurso fraco e além de fraco, no sentido de cheio de furos, cheio de brechas, sabe? Prometendo mundos e fundos, enfim, sabe? Coisas que não colam mais, que as pessoas olham e, beleza, tá bom, mais um. As pessoas elas pegam e vêm com assuntos muito amplos, absurdamente amplos. Por exemplo, se eu falo pra ti, você quer ganhar dinheiro, alguém que tá no mercado de dinheiro, você quer ganhar dinheiro? Clique aqui, entendeu? Grosseiramente, pensando assim, do que eu estou falando? Tu consegue entender do que eu tô falando? Tá, sobre ganhar dinheiro, beleza. Mas é o quê? É uma ferramenta? É uma vaga de emprego? É um workshop? É um curso? O que eu tô falando? Tá entendendo? E isso, nossa senhora, é um deslize, mais um deslize, que, olha, sinceramente, se tu para pra olhar, não são só players pequenos, sabe? É coisa de gente grande, esses deslizes.
E é engraçado, por causa que o básico é básico, entre aspas, mas todo mundo passa reto. Justamente nesse viés de, cara, segmentar bem. Logo quando tu chama atenção, tu tá quebrando o padrão. Essa é a parte mais importante de um anúncio, é o coração da coisa toda. Por causa que se tu melar no início, tem dois pontos. Um, tu pode parar a pessoa errada, e como eu disse, tu nunca vai ter aproveitamento 100%, sempre vão vir pessoas erradas, se acostume com o CDE. E o segundo ponto é que tu não vai parar as pessoas. E se tu não parar as pessoas, tu não vai ter como passar o restante da tua mensagem. Se tu bota um estático, uma foto única, e a headline, que é o coração do estático, não for interessante a ponto da pessoa ler e falar, beleza, vou ler o resto, cara, acabou, morreu a tua mensagem. Entendeu? Já era. Passou-se a chance, a pessoa já rolou e tchau, já foi pro outro. Se chega num vídeo e tu não fala nada interessante nos 3, 5 segundos, que a galera gosta de ficar matutando 3, 5 segundos, cara, também, mesma coisa. Tu não vai ter como passar o restante da mensagem, assim como se tu deslizar demais em relação à segmentação, que acontece muito, como esse exemplo que eu dei, de, pô, ganhe dinheiro, venda mais, sei lá, tu tem que segmentar bem, a pessoa ela tem que entender já de cara do que se trata. Do que esse cara tá falando? Putz, é um curso pra alguma coisa, é um workshop, é não sei o que, entendeu? Então, aí beleza. Com isso, com essa questão de segmentar certo, de não demorar pra fazer isso, cara, tomando esse cuidado, a quebra de padrão ela começa a se tornar interessante. Por causa que o quebrar padrão por si só virou um vício do mercado muito grande. Da galera justamente querer, pô, quero quebrar o padrão, quero quebrar o padrão, quero quebrar o padrão. Só que muita gente, não, e a maioria, na verdade, não busca realmente quebrar esse padrão. Só se acomoda buscando trends, buscando, sabe? Tentando fazer diferente em cima das costas dos outros. Só que é muito diferente tu conseguir justamente se destacar. E além de se destacar da maneira certa, que nem eu disse, puxando as pessoas que tu realmente tá buscando. Entende? Então, fica aí essa observação, justamente esse pensamento. Cara, chame as pessoas quebrando o padrão, mas toma cuidado para que essa quebra de padrão não seja uma coisa fútil, grosseiramente falando. Justamente, pô, tô quebrando o padrão, tô querendo chamar atenção. Ei, olhem pra mim, olhem pra mim, olhem pra mim. Opa, olhou pra mim, beleza, e agora? E o restante? Tem que ter o que agregar depois. Porque o início do anúncio, ele pensa que é o início de uma conversa, tu tá começando um papo com alguém, beleza, tu chamou aquela pessoa, fulano. Opa, o fulano olhou pra ti. E aí, tu vai falar o que pro fulano? Tem que fazer sentido. E o fulano tem que ter clareza do que tu tá falando, para que ele não só se sinta interessado, como ele também perceba se aquilo é realmente pra ele. E aí que vem a importância da segmentação, do filtro, o quanto antes disso acontecer. Porque tu imagina que tu tá caminhando na rua, que isso daí é o tráfego. Tem uma penca de gente passando, de um lado pro outro. Tal, tu tá no centro da cidade. Aquele fluxo, aquele formigueiro de gente. Beleza. E aí tem lá os vendedores que ficam na frente das lojas lá, os caras chamando, os caras chamando. Aí chega alguém pra ti e fala: Ô, Michele, sei lá, e tu é Michele. Tu vai olhar pro lado, tu vai falar: opa, quem que me chamou? E aí o cara vai vir e vai falar pra ti: opa, vamos ali comigo na sala? Tu vai olhar assim, que papo é esse, maluco? O cara quer me sequestrar, o cara quer me raptar, qual é que é desse negócio? Entendeu? Meio nebuloso. Ô, Michele, você gostaria de ganhar dinheiro? Opa, que papo nebuloso, que história que é essa? Que tá acontecendo aqui? Sabe? Opa, quero cair fora. Tchau pra ti. Entende? É esse o viés que a gente tem que entender. Que os números, as conversões, elas são pessoas que estão passando na tua frente a todo momento. E tu tem que despertar não só o interesse, como despertar o interesse das pessoas certas e de maneira clara para que a pessoa já entenda no primeiro impacto do que se trata. Porque senão a pessoa não fica confortável para ir até a tua sala, para continuar a conversa contigo. E a tua sala pode ser o WhatsApp, pode ser uma página de vendas, de captura, enfim, sabe? Além de que essa pessoa, ela, além de despertar o interesse no que tu tem para oferecer, ela já tem que chegar tendo uma ideia prévia. Por mais que não se tenha as minúcias do contexto, mas sabendo do que vai se tratar aquele assunto na tua sala. Entendeu? É diferente de eu chegar e falar, ô Michele, tu quer ganhar dinheiro? É uma coisa. Outra coisa diferente é eu falar, ô Michele, já pensou em fazer um curso de, sei lá, assessora de investimentos para conseguir levantar uma baita de uma grana, fazer uma cartela de clientes assim, assim, assado? É diferente.
a pessoa ela já, opa, já entendi mais ou menos, já traz mais confiança, já traz clareza, e é isso que a gente compra. No âmbito geral, dois pontos principais, confiança e clareza, a gente compra quando a gente entende o que a gente vai receber, o processo, no âmbito geral, clareza que envolve todo o processo. Assim como a confiança de perceber que aquela pessoa que está no outro lado, conversando com a gente, ela é tão humana quanto a gente, sabe? Ter essa conexão, esse vínculo, confiança pessoa a pessoa, assim como confiança profissional. Que, pô, esse cara ele tem o conhecimento ou realmente o produto que esse cara tem, seja um produto físico, seja lá o que for, realmente vai suprir o que eu tô precisando. Entendeu? Perceber isso. Isso tá sendo muito nebuloso nos teus anúncios, dificilmente tu vai conseguir conversões acima da média por não ousar, por não trazer clareza para as pessoas entenderem do que está se tratando aquilo dali, sabe? Além do domínio por si só, porque quando as coisas estão muito embaraçadas, opa, já gera uma certa desconfiança e falta também de demonstração de o que a galera chama muito o percentual percebido de realização da capacidade daquela pessoa que está do outro lado realmente te ajudar, fazer com que tu chegue no destino que tu tá buscando, sabe? Que é justamente a tua vida com um determinado problema resolvido. E a ponte entre esse caminho é justamente o produto de alguém, entende? Enfim, eu já acabei abrindo um pouco mais, já fui, tô olhando aqui o tempo, pensei que ia ser uns 10 minutos, já tô quase em 20, mas eu abri um pouco mais, fui expandindo as ideias, e é justamente esse o intuito, de que tu fique com uma pulguinha atrás da orelha, principalmente para essa questão de quebra de padrão. E além da quebra de padrão, que tu se antene e cuide para não só quebrar padrão por quebrar padrão, mas que tu se preocupe com o que vem depois da quebra de padrão. E além de quebrar o padrão e chamar a atenção, tu tem que chamar a atenção das pessoas certas. Não vale só botar uma melancia no pescoço e ficar gritando na frente da câmera, sabe? Botando letras garrafais gigantescas. Não adianta, cara. Tu tem que pensar justamente o que o mercado está fazendo que eu posso fazer diferente. Se está todo mundo botando uma colher, um microfone na ponta de uma colher para começar um vídeo falando, olha lá, você tem que quebrar o padrão, brinca com isso, cara. Brinca com isso no teu discurso. Fala e pega o microfone na mão e abre o vídeo falando. Nossa senhora, eu até pensei em botar o microfone na ponta de uma colher, mas. Nossa, já tá tão batido aqui nesse mercado, né? Minha nossa senhora. Enfim, sabe? Tu pegou um contexto geral, macro, um padrão, tu quebrou ele no meio, no viés da comunicação. Um pouco de viés visual, e tu tá brincando com isso, tu tá sendo irônico, sabe? Um pouco ácido, isso chama atenção, as pessoas gostam, enfim, sabe? Então, fica aí essa ideia. Quebra padrão. E toma cuidado para que essa quebra de padrão não seja algo fútil, como eu disse, só chamar atenção por chamar atenção, que nem uma criança se esperneando toda no meio da sala, entendeu? Para chamar a atenção da família, dos pais, entendeu? Tem que ter uma continuidade. E além dessa continuidade estar bem alinhada, essa continuidade ela tem que estar relacionada com as pessoas certas que tu gostaria de trazer. E mais uma vez, relembrando, tu nunca vai ter um aproveitamento de 100% dos teus anúncios puxarem somente quem tu idealiza, quem tu sonha, entendeu? Dificilmente isso vai acontecer. Para não dizer que é impossível, na verdade, entendeu? Não tem como. Por mais que cada vírgula esteja limada, nunca se tem um aproveitamento de 100%. Tá bom? É isso. Âmbito geral, quebra de padrão. Pensa nisso. Como eu disse lá no início do vídeo, eu poderia falar determinadas coisas aqui para ti, passar um passo a passo, vamos dizer assim. Olha, pensa nisso, pensa naquilo outro. Mas eu gosto de botar a pulguinha atrás da orelha das pessoas, assim como eu penso, como eu trago para minha vida, justamente de entender a base das coisas. E a partir da base eu começo a criar. Eu entendo que seja mais fácil eu dizer para ti: olha, comece um vídeo falando assim. Comece um anúncio falando assim. Comece um estático falando assim. Comece o carrossel dizendo isso. Sabe? É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Só que a partir desse momento em que eu tô te passando esse tipo de coisinha, cara, tu não tem autonomia pra criar. Tu fica sempre refém, tu fica com uma muleta. Diferente de quando tu entende a quebra de padrão. Simplesmente assim. Se tu mastigar, quebra padrão. Quando for escrever um stories, quando for fazer um carrossel, quando for comunicar qualquer coisa, pensa, eu tenho que quebrar o padrão. Simplesmente isso, não pense em mais nada, não pensa em formato e não sei o que, não sei o que, o gancho, não sei o que. Sinceramente, o português assim, foda-se tudo. Pensa em quebrar o padrão. Simplesmente isso. Quebrar o padrão. O que a galera tá fazendo que eu posso fazer diferente? Como que eu posso quebrar o padrão aqui? Pô, todo mundo vem periquitado, com uma folha assim, assim, assado, no carrossel. Pô, posso fazer diferente.
posso botar uma sombra aqui, posso fazer tal negócio. Eu posso, ao invés de começar desse jeito, eu posso começar do outro. Eu posso brincar, que nem eu falei do contexto do microfone, na ponta da colher, na ponta do não sei o que, entende? Brinca com as coisas. Ouse criar, entendeu? Só assim que tu vai conseguir sair da média. Valeu? É isso aí. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com quem tu acredita que seja útil. E é isso. Fique comigo para cada vez mais e melhores vídeos. Valeu? Tchau, tchau.